Adalberto, qual a análise que você faz da visita dos representantes da ANA, da ESA, Denox, representantes a nível nacional e também regionais que estiveram visitando o assunto de Engenheiro Avidos, o assunto também de São Gonçalo e também Lagoa do Arroz? Qual a análise de Adalberto diante dessas visitas e vistorias aqui na nossa região? Em primeiro plano, cumprimentar todo o público ouvindo o Diário do Sertão, a vocês que nos visitam também, e dizer o seguinte, de que, na realidade, há quase 2 anos atrás, nós presenciávamos a audiência na Câmara, a audiência pública na Câmara Municipal de Cajazeira, e nós despertávamos naquele instante que já era hora da ANA, da ESA e a própria CAGEPA já tomarem posições com relação ao uso da racionalidade da água para Cajazeiras, e não só para Cajazeiras, como todos os municípios. A ANA veio cuidar da coisa já bastante tardia porque nossos mananciais se encontram praticamente quase todos em nível morto. Em cima disto, Engenheiro Avidos, naquele instante da audiência pública, eu dizia que os quadros que apresentados pelo site da ESA eram totalmente falhos, não se computava ali o grande avanço da evapotranspiração que aconteceria e faltava um certo controle sobre o que estava sendo exposto. Hoje, a realidade, diante do momento da crise da água, é que eles vieram enxergar na realidade que a coisa é crítica. Hoje, São Gonçalo, por exemplo, começando por São Gonçalo só tem água para 15 dias mais. O volume real de São Gonçalo hoje é de 1.590.000. Não tem mais água do que isso, não. Então, 15 dias ou mês de setembro, eles aguentam tirar uma reserva mínima. Se tirar mais, vai ter problema de matar a última população de alevinos e a fauna do açude, a fauna e a flora. Engenheiro Avidos, a semana passada eu fiz um trabalho meticuloso de calcular dia a dia a evapotranspiração e o consumo, com previsão. Nesse balanceamento, se constata que Engenheiro Avidos tem hoje 17.870.000 de metros, 17.870.000 metros cúbicos d'água. Isso significa dizer que nós estamos chegando no ponto morto de Engenheiro Avidos já agora em setembro, nível morto. Então, dentro do contingente ou do volume necessário hoje para Cajazeiras e com a evapotranspiração, nós vamos chegar a dezembro com aproximadamente, no final de dezembro, 3 milhões de metros, 3.470.000 metros cúbicos d'água. Então, isso é uma coisa crítica, até porque um açude que tem seu volume total de 255 milhões, com 3 milhões está abaixo do nível morto. Então, essa água é preciso ter muito cuidado para que não haja uma nitrogenação. Hoje você já percebe, no volume armazenado, um certo teor da água totalmente esverdeada. Me perguntavam ontem os companheiros de imprensa local qual era o problema daquilo. Eles diziam, não, é uma alta população da fauna e da flora existente. Então, a flora aquática ali, de líquens, de fungos e outros vegetais de nível inferiores, se apresenta a tal ponto que isso leva àquela concentração esverdeada. A CAGEPA é bastante eficiente nesse aspecto de tratamento da água. Nós não estamos sentindo aquela água esverdeada, a turbidez está muito boa ainda, pelo processo que eles usam de uma alta tecnologia de melhoria desta água. Mas que o quadro é bastante crítico, até que, enfim, parece que esses nossos governantes só tomam posição depois, como se diz, só fecham as portas depois do roubo acontecer, não é verdade? Então, não se toma posição no Brasil em relação à questão de uma perspectiva futura. Nós estamos usando a água hoje, que foi planejada para a década de 80, quando o Brasil tinha 70 a 90 milhões de habitantes. Então, não se pensou que esse país tinha dimensão continental. O Brasil é um país de dimensão continental, que tem uma população em crescimento, não é mais aquela população de 60, 70, 80 milhões, não. Nós estamos hoje com 120 milhões de habitantes, né, já ultrapassamos. Isso é grave, então não se pensou em transposições de água, integração de bacias, não se pensou em tratamento de saneamento básico das cidades. Isso é um país que não tem vergonha, deixar que povoado se transforme em cidade quando não gera rentabilidade nenhuma. Seria melhor o governo federal administrar isso e soltar esse dinheiro para a população, porque estaria no IDH melhor. Agora, em cima disto, nossas cidades estão crescendo sem saneamento básico. Então, está todo mundo ávido pelas águas da transposição do São Francisco. No entanto, o relatório de impactos ambientais, eu tenho dito isso todo dia.
o relatório de impacto ambiental da transposição não vai permitir que essas águas desçam em nossos rios sem que as cidades estejam saneadas. Adalberto, você falando da situação crítica dos nossos mananciais, em especial o açude de São Gonçalo, que abastece a cidade de Souza e algumas outras regiões. A retirada da água de São Gonçalo, ou melhor dizendo, a água vindo de Coremas Mãe d'Água para São Gonçalo, seria a solução ou seria um paliativo? Olha, o primeiro plano de transposição de integração de bacias Coremas Mãe d'Água com a Várzea de Souza seria por São José da Lagoa Tapada, Nazarezinho. Então, essas águas viriam para o rio Nazarezinho e a partir de São Gonçalo se faria tubulações fechadas para a grande Várzea de Souza. Lamentavelmente, nesse país se desvirtua tudo. Na época eu disse até para o próprio Marconi, vão cometer um erro gravíssimo nesse projeto, porque essa água para ser usada vai terminar sofrendo um bombeamento, como sofreu o bombeamento. Chegou na linha zero e tiveram que fazer uma elevatória para depois bombear essa água para o sistema da grande Várzea de Souza, ali de Acauã, aquelas demais regiões. No entanto, hoje você tem que trabalhar com as águas de Mãe d'Água em tubulação fechada. Você pode trazer essa tubulação fechada. Você tem uma ideia, hoje, meus senhores, o Mãe d'Água hoje se encontra com 110 milhões de metros cúbicos d'água. Se perder o perímetro irrigado de São Gonçalo, uma economia de 50 milhões ano, e simplesmente por falta de visão técnica e decisões governamentais. Porque se você tivesse feito uma tubulação fechada de Coremas Mãe d'Água diretamente para o rio Nazarezinho, você teria enchido São Gonçalo anualmente. São Gonçalo cheio uma vez por ano era suficiente para manter a economia de Souza e manter a cidade de Souza e toda a região ribeirinha do perímetro irrigado de Souza. Todos aqueles núcleos habitacionais. E abriria concessão, um forte precedente para nós termos integrado as duas estações de tratamento, Cajazeiras com Souza. Então, Souza tem uma estação de tratamento que está preparada até para o ano 2050, montada ali em São Gonçalo, entre São Gonçalo e Aparecida. Aquela estação tem uma potencialidade do crescimento de Souza até o ano 2050. Então, facilmente você traria essa água de São Gonçalo, no caso de uma escassez em Cajazeira, por uma adutora pela BR, você prepararia a BR para qualquer grande investimento e você estaria integrando as duas bacias de tratamento, a estação de tratamento de Cajazeira com a de Souza. No entanto, não se faz visão técnica desse país. Estão trazendo uma adutora de Lagoa do Arroz quando o assunto está seco. Ora, Lagoa do Arroz passa 22 anos para sangrar, meu senhor. Passou 22 anos para sangrar. E se for simplesmente por água normais, nós só vamos ter um inverno atípico agora em 2024, 2025. E a bacia de Lagoa do Arroz está toda comprometida. Já se construiu o açude de São Joaquim, o açude da Vaca Morta, o açude da vaca não sei o que lá de Cachoeira do Zinho. Tem um potencial de quase metade do volume da água de Lagoa do Arroz, já fica acumulado. Como engenheiro ávido agora, com a construção da barragem da Boa Vista e mais 3 barragens, o rio Tamanduá está totalmente barrado. O rio lá do Bartolomeu está barrado também. Então, Buqueirão hoje, para sangrar, é preciso inverno excepcionais. Então, na realidade, esse país brincou, não se pensou de maneira nenhuma em fazer integração de bacias.